Agora sim, estamos aí ao vivo agora, também pelo YouTube. Você que está conosco aqui na Rádio Valdense, também poderá acompanhar ao vivo através do nosso canal no YouTube. E hoje, como já falamos, o assunto é interessante. Toda quinta-feira nós temos um assunto que vem diretamente dos nossos amigos lá do Ministério Idigô. O ministério que tem como objetivo disseminar o evangelho nos lugares mais remotos. Onde tem alguém precisando de esperança, onde tem alguém precisando de salvação, ali está o Ministério Idigô. E a cada quinta-feira, milagres, experiências são relatadas aqui. E hoje o pastor Ismael vem com um assunto interessante: falar sobre uma igreja sem paredes. Como assim? Bom, nós vamos agora conversar com ele para saber que espécie de igreja é essa que não tem paredes. Alô, pastor Ismael, aquele abraço, nosso bom dia, mas bom dia de verdade. Bom dia, meu querido, uma alegria muito grande estar aqui novamente contigo na Rádio Valdense, com os nossos amigos ouvintes desta rádio e também com os amigos que estão e irão conectar com o YouTube logo mais. É uma alegria muito grande retornar novamente aqui. A gente fica numa expectativa muito grande, né? E fica pensando o que nós vamos falar, o que nós vamos tratar. E esse assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto do coração, viu, Wilson? Certo. Então vamos tratar assunto do coração. É coisa boa, né? E com certeza vem aí direto também do coração de Deus. E a Com gente certeza. compartilhar justamente com os nossos amigos. Eu gostaria de saber o seguinte: que espécie de igreja é essa, pastor? Será que é uma realidade? É um sonho? É utopia? Que igreja é essa? Igreja sem parede. Olha, eu diria que esta igreja, ela já foi uma realidade por mais de 3 séculos aqui neste planeta. E nós tivemos o privilégio de aprender com a igreja primitiva isso. Estamos tentando retornar. A luta não é muito fácil, a luta é grande. Eu não sei se você percebeu, mas no guia para o estudo da lição da Escola Sabatina, um guia para o estudo da Bíblia, né? Nesse trimestre veio um guia de estudos para reuniões de pequenos grupos. Isso. E o tema é casa de amigos. Então, nós podemos falar igreja sem paredes ou casa de amigos. É um local onde você não está preso à formalidade do culto, mas um lugar onde você tem condições de receber pessoas de todos os tipos, de todas as idades, amigos, para poder discutir, para poder adorar ao Senhor. E nós adoramos a Deus de várias maneiras, né? Nós adoramos a Deus falando do seu amor, testemunhando, doando. Então, nós temos várias maneiras de adorar e, muitas vezes, a formalidade de uma igreja fechada não nos dá essa possibilidade e essa tranquilidade para isso. A orientação, inclusive, hoje é a igreja nos templos, igreja nos lares e igreja na rua. Né? Exatamente. Então, é a igreja ativa em Ativa. diversos pontos. Inclusive, a igreja tem trabalhado com o que chamamos de pequenos grupos, né? Pequenos grupos. Existem muitas igrejas que dispõem dos pequenos grupos, mas eu acho que dentro dessa temática de uma igreja sem paredes, uma igreja com pequeno grupo é muito pouco. Então, nós queríamos ter uma igreja assim em pequenos grupos. Concorda, pastor? Sim, sim. Se nós analisarmos o início da igreja, quando Jesus esteve aqui nesta terra e logo após que ele retornou para o céu, a igreja trabalhou desta maneira. A igreja não trabalhava dentro de uma formalidade. Por quê? De quem eram as sinagogas? Não era dos cristãos. A sinagoga era dos judeus. De quem era o templo? O templo também não era dos cristãos. Apesar de os cristãos terem acesso ao templo, mas eles não poderiam ir lá para exercer ou realizar atividades que eles tinham costume. Então, onde que eles adoravam? Eles adoravam em casa. Então, a igreja na casa de fulano, a igreja na casa de cicrano, e aquele modelo acabou trazendo um movimento muito grande, e num período muito pequeno, o evangelho foi disseminado por todo o Império Romano.
Então, é interessante. Agora, houve um start, né? Houve um start para isso. Jesus ele já tinha se despedido aqui da terra, a sua igreja estava praticamente organizada, mas precisava de um boom. A igreja já sabia exatamente os pilares que tinha, mas precisava de um boom. Então, o imperativo dos discípulos aí era fazer uma retrospectiva, colocar em prática os ensinamentos de Jesus e aí, então, saírem para realizar o trabalho. Jesus, quando ele faleceu, ele ressuscitou e ainda permaneceu com os discípulos por 40 dias. E nesse período de 40 dias, estava se desenvolvendo uma festa, que nós chamamos de festa do Pentecostes, né? Então, nessa festa, vinha pessoas de todo o Império, praticamente judeus que viviam em todo o Império Romano. Então, eles vinham pelo menos para 3 festas. A festa da Páscoa, a festa das Cabanas e a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes era uma festa muito especial, porque é conhecido também como a festa das primícias, né? Quando as pessoas traziam as primeiras colheitas que eles realizavam para adorar a Deus. Então, era um momento de grande euforia na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade pequena. Nos muros de Jerusalém, hoje, moram em torno de 1.000 famílias. Então, não é uma cidade muito grande. Mas, nesse período, no período de festa, juntava mais de 1 milhão de pessoas ali. E foi justamente nesse período que Jesus idealizou estabelecer um start para a igreja primitiva. Então, nesse período de 50 dias, Jesus seria entronizado no céu, Certo. e ele também enviaria o Consolador, o representante dele, para dar a sequência das atividades dos pilares que ele havia estabelecido. Então, ele escolheu justamente esse período. Só que antes desse período, o que os discípulos fizeram? Antes desse dia especial de colocar em prática aquilo que Joel já havia dito na profecia, o que os discípulos fizeram? Eles se recolheram. Eles foram para um local e eles tiraram todas as diferenças que haviam entre eles. E havia muita diferença, né, Wilson? Com certeza. A gente vê aí que, inclusive, na minha concepção, quando Jesus ele instituiu a Santa Ceia para os discípulos, para a sua despedida, na verdade, da igreja, né, antes da sua morte, eu fico imaginando o seguinte: Jesus, ele parece que já estava humanamente sem palavras para falar, já havia falado tanto e a igreja parece que não entendia. Ele disse: não, minha última lição eu vou colocar na prática mais ainda, né? E ali deu uma de servo, na verdade, se colocando aos pés, lavando os pés de cada um, porque ali foi chocante, né? Foi impactante para cada discípulo que ali estava, para que deixasse essa mensagem. Havia pessoas que queriam lugar direito, queriam lugar esquerda e tudo, enfim, todos lutando por posições dentro da igreja com Cristo presente, né? Com Cristo presente. Então, havia necessidade que houvesse aí, portanto, um reavivamento, né? Quer dizer, voltar a viver. Exatamente. E justamente a ressurreição de Cristo é que acabou dando essa motivação, porque eles viram que o final não era só ali, e o reino de Cristo, finalmente eles entenderam que o reino de Cristo não era um reino aqui dessa terra, não era um reino material, mas era um reino espiritual. Pois é, quantas vezes ele havia dito isso, né? Pois é. Por vez ele dizendo: olha, meu reino não é desse mundo, meu reino é eterno. E não compreendiam. Somente com a ressurreição foi que era aí, portanto, cair a ficha. Né? Como fez. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e ressuscitou para que essa vida fosse eterna. Exato. Muitas vezes, Wilson, nós olhamos e encaramos o mundo de acordo com a nossa cosmovisão. Isso. De acordo com aquilo que eu creio. Então, muitas vezes eu tenho uma visão completamente distorcida. Se eu não tenho uma visão ampla e plena do Evangelho, como que eu vou ser um cristão? Imagine você. Então, os discípulos estavam nessa situação. Então, eles precisavam de um período para trazer a lembrança, as palavras de Cristo que lhe havia sido dito antes da sua morte.
e entenderem mais amplamente justamente o significado daquelas palavras. O que significava o reino não é deste mundo, eu vou para o Pai e depois eu vou voltar para buscar vocês, não se turbe o vosso coração. Então Jesus falou muitas vezes, mas a cosmovisão deles estava na libertação de Roma e não na libertação do pecado. Então, eles entendiam que Israel seria uma grande nação novamente, como foi no período de Davi, como foi no período de Salomão. Então, eles acabavam não tendo isso. Então, eles reprovavam-se a si mesmos por não haverem compreendido o Salvador. Foram 10 dias de realmente mudança, de transformação. É como se fosse numa procissão, cena após cena, a sua maravilhosa vida passou perante eles ali naquele período. E a irmã White, Ellen White fala a respeito disso, mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados. Então, Jesus, quando foi para o céu, Jesus deixou essa certeza que eles haviam sido perdoados. E eles determinaram que, tanto quanto possível, eles expiariam sua incredulidade e confessariam Jesus corajosamente perante a cidade. E não havia um momento melhor do que uma festa de Pentecostes, onde havia mais de 1 milhão de pessoas, pessoas de todas as nacionalidades, que iriam ouvir o evangelho, e a igreja não ficaria restrita em Jerusalém, não ficaria restrita a uma sinagoga, não ficaria restrita a um templo, mas a igreja agora seria expandida para o mundo inteiro, porque pessoas de todos os credos, de todas as línguas, iriam sair e distribuir o evangelho. Então, é uma coisa muito interessante. Na verdade. Então, Jesus ele falou que isso iria acontecer, falou lá também na profecia de Joel, né, que esse Espírito seria derramado. Então, eu pergunto assim, se Deus já havia programado, pastor Ismael, que isso iria acontecer, que ele derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne, né? Inclusive, lá a gente vê o cumprimento dessa profecia em Atos capítulo 2, porque foi necessário, bem nós sabemos que havia esses atritos entre eles, mas por que foi necessário eles, na verdade, se empenharem em oração para que isso acontecesse? Porque eles precisavam reconhecer, né, um reconhecimento pessoal da sua condição. Eu, por mim mesmo, eu não posso fazer grande coisa. Eu sou limitado, eu sou um ser humano pecador. Então, eu preciso de uma ajuda. Agora, essa ação do Espírito Santo não é uma ação esporádica, ela pode estar acontecendo dia após dia. Se eu reconheço a necessidade do Espírito Santo trabalhando na minha vida, isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não preciso ter um período de 10 dias de reavivamento. Nós tivemos agora, no mês de fevereiro, 10 dias de reavivamento, 10 dias de oração, mas parece que as coisas não aconteceram como nós imaginávamos ou gostaríamos que acontecesse. Então, realmente, eu acredito que a conversão dos discípulos não aconteceram durante o ministério de Jesus, mas foi justamente nesse período que eles abriram o coração um pelo outro, eles se humilharam um ao outro, reconheceram a necessidade de todos juntos desse poder. Ninguém mais queria ser o maior, ninguém mais queria ser o menor, ninguém queria estar à direita e à esquerda depois desse período de oração. Então, veja bem, pastor, o senhor falou algo muito interessante, que a gente percebe, inclusive, em uma experiência de Pedro, né? Pedro, quando Jesus ali estava falando sobre o seu ministério, etc., Pedro disse que iria com ele aonde quer que fosse, daria a sua vida. Mas Pedro, né? Satanás, inclusive, está querendo te peneirar. Eu orei por você, Pedro, né? Para que ele não confiasse em seus próprios méritos, na sua capacidade, naquilo que está passando por sua mente. Então, a gente vê agora, na igreja primitiva, como o senhor bem falou, a revelação, ela nos diz que eles tinham a certeza, a convicção do perdão, a convicção da salvação, né? Mas a grande guinada aconteceu no Pentecostes. Seria tão somente porque eles não estavam ainda sentindo a necessidade do Espírito? Eu acredito que foi um momento estratégico de Deus. Como assim? Deus ele trabalha de uma forma estratégica, de uma forma pensada, de uma forma trabalhada. Então, não foi incompetência de Jesus, não foi incompetência do ministério de Jesus, tudo tem o seu tempo,
As coisas começaram a se encaixar na vida dos discípulos depois que Jesus ressuscitou. Então, eles começaram a perceber, o Espírito Santo já começou a trabalhar na mente dos discípulos, eles começaram a se lembrar daquilo, e essa é uma das funções do Espírito, eles começaram a se lembrar daquilo que Jesus havia dito, que eles não tinham dado atenção naquele momento. Então, nesses 10 dias, foi praticamente um curso teológico. Eles reviveram aqueles 3 anos e meio naqueles 10 dias. Então, agora, eles não estavam mais com o coração no Império Romano, eles não estavam mais com o foco na libertação romana, mas agora eles estavam com outro foco. Jesus havia retornado para o céu, e eles estavam com foco agora lá no santuário, lá no céu. Então, mudou completamente a vida desses homens. A visão, a cosmovisão deles mudaram completamente. Então, estrategicamente, Deus escolheu justamente o momento em que os discípulos passariam por esse amadurecimento, para que ele pudesse, então, derramar o seu espírito e fazer uma entrada triunfal. Porque aconteceram dois fatos importantes, 2 grandes acontecimentos aconteceram nesse período. Jesus estava sendo entronizado no céu como sacerdote, ele estava assumindo a mediação do ser humano perante o Pai, e Jesus e o Espírito Santo estava assumindo, então, o seu lugar aqui na Terra como o Consolador, como aquele que daria sequência, como aquele que convenceria os homens, convenceria as mulheres, convenceria as crianças do pecado, da justiça e do juízo. Então, foi um momento muito especial. E eles, então, tomados pelo Espírito, eles tiveram uma capacitação em um dia que eles não teriam em meses e anos. Então, você vê, eram homens simples, homens trabalhadores, mas eram pessoas simples, não eram letradas. Jesus não foi lá no templo, não foi lá na faculdade de teologia montar o seu discipulado, mas ele foi perante o Mar da Galileia, ele foi ali onde pessoas cobravam impostos, ele foi no trabalho do dia a dia, e ali ele trouxe essas pessoas. Então, eram pessoas simples. Mas nesse dia, o que aconteceu com eles? Eles começaram a falar línguas que eles não conheciam. O apóstolo Pedro realizou o seu primeiro sermão da igreja primitiva, e agora estava inaugurando a igreja primitiva, nesse momento. Havia 120 membros, mais ou menos, na igreja até então, e nesse dia houve uma inauguração, e foi uma inauguração realmente triunfal, uma inauguração de um grande começo. A mídia toda estava presente, né? Eu quero, na verdade, agora lhe fazer 2 perguntas interessantes. Primeiro, por que Deus resolveu em Pentecostes, na festa de Pentecostes? Já que ele poderia ter derramado o Espírito Santo sobre a igreja em qualquer outro local, em qualquer outra oportunidade, mas especificamente na festa de Pentecostes. Teria, portanto, já que o senhor disse que tudo foi estratégia, um propósito especial para isso? Eu acredito que sim, por quê? Porque era um período em que o povo de Israel, ou o povo judeu, o povo hebreu, estariam todos reunidos. Uhum. Então, seria uma oportunidade de espalhar o evangelho de uma forma muito rápida. O senhor diz o povo judeu, não somente aqueles que residiam em Jerusalém. Não somente os que residiam em Jerusalém, mas aqueles que residiam no Império. Então, vieram pessoas da Média, da Pérsia, vieram pessoas lá da Síria, vieram pessoas de vários lugares, de Tarso, de outros lugares mais, e vieram para a cidade de Jerusalém. Então, havia, segundo as estatísticas, segundo os comentaristas, mais de 1 milhão de pessoas. Então, você vê, realmente era um momento estratégico por parte de Deus, e ele realizaria em uma dessas 3 festas especiais. Ou ele faria isso na Páscoa, mas na Páscoa tinha um grande acontecimento, que foi a morte de Jesus. Isso. Então, ele usou as 2 grandes festas justamente para consumar o seu plano.
Então, eu acredito que, assim como na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, no momento oportuno, Deus escolheu para que Jesus morresse e ressuscitasse, e no momento oportuno, ele escolheu também para que a igreja começasse. Ali nós vimos que Deus incumbiu agora 11 homens, né? 11 líderes, porque a igreja, como bem falamos, foram 120 aproximadamente, né? Sim. 120 homens, mas que liderança era 11, né? Era aqueles que estavam ali com ele. Então, ele deu uma incumbência de levar a mensagem ao mundo. Ao mundo. O senhor acredita que a grande barreira seria justamente a questão linguística? Olha, eu não creio que seria linguística, porque Deus pode operar milagres por exemplo, à medida que o evangelho foi avançando, nós encontramos homens que eram poliglotas. Por exemplo, Paulo falava várias línguas e ele poderia sair pregando o evangelho. Então, a língua não era e não é um obstáculo até o dia de hoje. Nós Certo. não vemos esse. Na verdade, 11 homens semi-analfabetos, então seria um grande problema sair para levar mensagem a todo mundo, não? Sim, se eles fossem somente do jeito que eles estavam na Santa Ceia, seria um problema muito grande. Mas esse período de preparo, essa transformação que aconteceu, essa ação do Espírito Santo na vida deles lá durante o cenáculo, e essa explosão que aconteceu, porque o poder do Espírito Santo é que fez tudo aquilo. Os homens foram apenas instrumentos. Pedro foi um instrumento, ele tinha um estilo bem arrojado, ele tinha um estilo bem avançado. Então, onde ele chegava, todo mundo sabia que ele cheguei. Imagina com o poder que ele recebeu. Exato. Então, a igreja começou com 120 e no primeiro dia já foi para 3.120. Então, ela teve um crescimento de centenas de vezes. Então, foi uma igreja que cresceu rapidamente. Então, agora veja só o que Ellen White fala. Para que a sua obra seja concluída e Cristo regresse a este mundo, é necessário uma união, uma junção entre o trabalho do ser humano e o trabalho do Espírito Santo. Então, precisa de uma nova manifestação do Espírito ocorrer nos discípulos modernos. Porque se nós olharmos o Evangelho hoje, Wilson, Sim. nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas. Se nós partirmos do ponto de vista adventista, nós somos 23, 24 milhões no mundo. Então, se nós sairmos a pregar o evangelho, nós gastaríamos centenas de anos e não alcançaríamos todo mundo, porque todo dia nasce milhares de pessoas. É verdade. Então, nós precisamos desse poder para dar esse start. E o que está acontecendo hoje? Hoje, toda a nossa atividade acontece no templo. Nós não temos um templo fora do templo. Tudo que nós fazemos hoje é no templo. E principalmente com essa pandemia, nem no templo nós temos ido. É verdade. Então, nós precisamos dar uma virada. Lá em Pentecostes, já que o senhor começou falando que a igreja sem paredes já foi uma realidade, na igreja primitiva, e que precisa ser. É um sonho que precisa voltar, se tornar real. Então a gente percebe que um dos problemas que a igreja iria enfrentar, como o senhor bem falou, era justamente essa barreira, né, que Deus quebrou com o dom de línguas e possibilitou eles falarem. Porque eu acredito que eles falaram, né? Eles falaram ou somente as pessoas ouviram? Sim. Eles falaram, né? Não foi um dom de ouvido, foi um dom de línguas. De língua, porque muita gente pensa que é o dom de ouvido. Eles falaram no seu idioma e as pessoas ouviram no dele. Então, aí seria dom de ouvido. Não, mas exatamente. O Espírito Santo capacitou para que eles falassem em outros idiomas. Agora, a pergunta hoje, todo cristão acredita na sua salvação. Essa era a experiência da igreja primitiva. Eles criam que os seus pecados haviam sido perdoados, mas que ainda não sentiam necessidade do Espírito Santo. Então, seria essa hoje também a grande necessidade para que pudéssemos voltar a ser uma igreja sem paredes? Deixa eu só citar aqui 4 razões por que os discípulos receberam o Espírito Santo, e daí nós vamos trazer isso para os nossos dias. Ok. A primeira razão, eles se separaram, foram para o cenáculo e perseveraram unânimes,
todos eles, não foi um, dois, três, todos, eles tinham vários motivos para estarem no cenáculo. Primeiro, eles estavam com um pouco de medo, estavam com receio da população. Jesus não estava presente, eles estavam inseguros, então eles precisavam de reabastecer, eles precisavam de recomeçar, eles precisavam de mudar a sua cosmovisão. Então eles perseveraram unânimes em oração. Atos capítulo 1, verso 14, nos fala a respeito disso. Segundo, eles perseveraram na doutrina. Então eles reviram toda a doutrina, eles reviveram essas doutrinas que Jesus havia estabelecido. E quando eles saíram para pregar com autoridade. Eles não saíram, olha, eu acho, será que Jesus disse isso? Não, eles saíram falando com autoridade. Tanto é que quando Pedro fez o seu sermão, as pessoas que falavam a língua que Pedro estava falando ali, a única coisa que eles faziam, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Porque Pedro conseguiu colocar na mente e no coração daquelas pessoas a realidade que eles estavam vivendo. Então, eles fizeram o dever de casa que eles não fizeram em 3 anos e meio. Eles tinham um espírito agora, Wilson, de missão. Eles tinham o desejo no coração de pregar o evangelho. Então, à medida que eles estavam ali em oração, em comunhão, eles perceberam que eles tinham a necessidade de tornar Jesus conhecido não somente em Jerusalém, de colocar em prática a ordem que Jesus havia dado. Vocês vão e pregam o evangelho a todo mundo. Então, na verdade, esse evangelho foi pregado em todo mundo nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, porque praticamente todas as nações receberam o evangelho, mas não era o momento de Jesus voltar ainda. E o quarto item, eles passaram a viver em comunidade. Eles passaram a depender um do outro. Eles passaram a desenvolver uma amizade que eles não tinham antes. Antes eles eram concorrentes. Agora não. Agora eles são cooperadores, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Então, esses 10 dias realmente fez uma diferença muito grande. E eles se habilitaram para que o Espírito Santo pudesse fazer a obra que fez. Porque se o Espírito Santo fosse derramado naquele espírito que eles estavam na Santa Ceia, que benefício traria isso? Imagine. Não faria sentido. Entendeu? Então, trazendo isso para os dias de hoje, nós precisamos seguir o exemplo desses homens. Hoje, nós temos uma igreja com várias lideranças, nós temos uma liderança em Brasília, mas nós temos várias lideranças nas uniões, nós temos várias lideranças nas associações, e algumas vezes nós não concordamos em uma coisa ou outra, e de vez em quando sai aí alguma situação na internet, sai alguma situação na rede social, que a igreja precisa aí ficar resolvendo e tirando as diferenças. Esses dias atrás aconteceu com a música, recentemente, então nós tivemos que trabalhar aí para colocar panos quentes. Então, hoje nós estamos precisando de ter esse momento de comunhão, de espírito de missão e viver numa comunidade verdadeira, não numa concorrência entre as pessoas. Você vai dentro de uma igreja, há uma concorrência entre líderes. Hoje eu sou o primeiro ancião, mas amanhã o meu amigo é que quer ser o primeiro ancião. Nós não estamos preparados, então nós temos que fazer o nosso dever de casa. O Espírito Santo está trabalhando? Está trabalhando. Mas como que o Espírito Santo trabalha? Se eu der espaço. Se eu não dou espaço, o Espírito Santo não pode fazer o serviço. Então, a chuva serôdia, que é a segunda chuva, existem 2 chuvas que a Bíblia faz um paralelo, né? Uma metáfora. Então, ela coloca a chuva temporã como uma chuva que prepara a semente, que germina a semente, faz a semente desenvolver e crescer, e a chuva serôdia cairá para a colheita. Então, a chuva serôdia apenas cairá sobre o povo remanescente de Deus que está unido, entendeu? Na oração, na doutrina, na missão e nos relacionamentos. É interessante aí que
nada daquilo que foi escrito por acaso. Né? Essa analogia que o senhor agora apresenta, né? Retirada da palavra, então, quer dizer, o Espírito Santo sendo derramado em forma de chuva. Em forma de chuva. Tem um ditado que diz que quem está na chuva é para se molhar. Sim. Então, nesse contexto aí, a gente compreende o seguinte, que quem estiver na sua zona de conforto, não sair para a chuva, poderá não ser alagado, não é isso? Pois é. E veja só, aquela chuva que aconteceu no Pentecostes foi uma chuva para crescimento, para desenvolvimento. As primeiras sementes estavam sendo lançadas. E houve uma explosão. A colheita foi fantástica, foi maravilhosa. Você vê que em pouco tempo o evangelho saiu de Jerusalém, foi para Samaria, saiu de Samaria, foram para todos os confins da terra, e praticamente o Império Romano foi convertido. Mais de 6 milhões de pessoas foram convertidas ao evangelho naquele período. Agora, hoje... falando, seria impossível, né? Seria impossível. Agora, hoje, a chuva que nós estamos esperando não é mais para o início, porque a obra já está estabelecida. Agora é para a colheita final. Hoje nós precisamos... O evangelho está sendo espalhado, está sendo espalhado. Está sendo pregado, está sendo pregado. Nesse período de pandemia, não sei qual era a intenção do homem ou do diabo de fechar as igrejas, de diminuir as atividades, mas nesse período de pandemia foi o período que o evangelho foi mais pregado do que em qualquer outro momento da história moderna. Então, nós vemos pessoas que encontraram o evangelho em vários cantos do mundo, inclusive em países fechados, em países que não têm muito acesso ao evangelho e à pregação do evangelho. Mas mesmo nesses lugares, nós vemos que o evangelho chegou através das redes sociais. Então, hoje, nós precisamos desse poder do Espírito Santo para que nós consigamos crescer. Hoje, nós precisamos colocar Atos 2,44 em ação. Você vê, Atos 2,44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que a igreja vive essa realidade hoje? O que você acha? Ainda não. Ainda não. Então, agora, hoje nós temos... Pois não. Pois não. Hoje a gente vê o seguinte, lá na igreja primitiva, eles tinham a necessidade de um dom. E Deus supriu essa necessidade. Sim. E capacitou-os para que a mensagem alcançasse os corações não alcançados. Então, quer dizer, todo mundo civilizado da época foi alcançado pela igreja primitiva. Agora nós precisamos concluir, fazer a colheita. Na sua concepção, qual seria o dom que a igreja do século XXI está precisando para que possa apresentar Cristo ao mundo? Olha, eu acredito que seria um grupinho de dons, não somente um dom. Mas vamos ver, Deus é um Deus relacional. E o seu povo não pode ser diferente. Deus criou o ser humano e ele estava dentro de um ambiente perfeito, estava dentro de um ambiente pleno e completo, ele não tinha necessidade de nada, mas Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar para ele uma adjuntora. Então você vê a necessidade do ser humano, a necessidade de Deus. Por que Deus criou o ser humano? Porque Deus queria pessoas para amar, para se relacionar. Deus não foi criando aleatoriamente porque ele achava bonito. Não, porque ele gosta. Ele gosta de pessoas, ele gosta de se relacionar. Lá no céu existem milhões e milhões de anjos. Então Deus gosta. Deus é uma trindade. Ele já gosta de viver num relacionamento. A Igreja de Cristo, ela deve ser uma comunidade de amor. Uma igreja que existe além das suas paredes. Muitas vezes nós somos um dentro da igreja, mas quando nós saímos, nós somos completamente diferentes. Se nós saímos da igreja e do lado da igreja nós encontramos uma pessoa ali mendigando, nós temos a capacidade de passar por ela e seguir o nosso caminho e não dar atenção à necessidade daquela pessoa.
Então, nós precisamos mudar um pouco esta visão, essa maneira de ser. E a igreja primitiva era justamente isso. Pessoas de todas as classes sociais se converteram. Sacerdotes se converteram, políticos se converteram, empresários se converteram, mas muitos pobres se converteram. Mas qual foi a ação da igreja naquele período? Ninguém passou fome. Ninguém foi abandonado. O isolamento, Wilson, é fruto do pecado. O relacionamento é fruto de unidade e de amor. O relacionamento é fruto de uma comunhão com Deus. A igreja deve ser uma comunidade de crentes, uma comunidade de santos, usada por Deus para quebrar as indiferenças que existem nesse mundo. E hoje, nós não estamos conseguindo ver isso. Nós vivemos num contexto social em que vivemos... o contexto social hoje que vivemos clama por relacionamentos. Você vê a rede social. É verdade. As pessoas não têm amizade pessoais, mas eles buscam, cada vez que sai aí uma plataforma nova, daqui a pouco tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de pessoas. Por quê? Porque eles clamam por isso. Eles querem relacionamentos. E hoje nós vivemos num perfil um pouco diferente do que vivíamos alguns anos atrás. Então, o perfil do homem pós-moderno, ele contrasta muito com o perfil do homem moderno. Então, por exemplo, um homem moderno, ele era submisso. Então, não sei se você está bem ciente disso, mas os nossos pais, a maioria deles eram homens de uma empresa só, né? Eles começavam e se aposentavam na mesma empresa. Isso. Eles eram pessoas submissas. Eles viviam a vida inteira numa rotina. Eles começavam um casamento e viviam até que a morte os separassem. A realidade de hoje não é mais assim. Aliás, hoje o emprego já não é mais uma carreira de longo prazo. Eu trabalho aqui, eu tenho meu genro, tenho meu filho, minha filha, e minha nora que trabalha no mercado de trabalho, e eu percebo que hoje você trabalha por contratos. Você trabalha por projetos. Aquele projeto terminou, você vai atrás de outro. Tudo é Não temporário. existe, é temporário. E eles se sentem bem desta maneira, porque chega lá 2, 3 anos, eles já estão cansados, eles querem uma coisa diferente. Então, eles seguem o caminho deles. Então, hoje, nós vivemos num período da insubordinação. Hoje, ninguém quer ser submisso a ninguém. Por que que o número de empreendedores multiplicou nos dias de hoje? Todo mundo quer ser o seu trabalho próprio. Não importa se seja um carrinho para trabalhar com um aplicativo, mas ele quer ter um trabalho. Exatamente. Então, no passado, as hierarquias eram centralizadas. Então, a igreja tinha o seu momento de culto, tudo acontecia de forma fechada no templo. Hoje, as coisas não acontecem mais dessa maneira. Hoje, as coisas são em redes. São em redes. Por exemplo, os jovens hoje têm dificuldade de se manter na igreja porque falta esse tipo de companheirismo. O que o jovem gosta? O jovem gosta de uma mesa, um amendoinzinho no meio e 4 ou 5 colegas conversando. O assunto pode ser os mais diversos, pode ser teologia, o assunto pode ser a guerra da Ucrânia, o assunto pode ser os mais diversos, mas eles gostam desse tipo de relacionamento, desses tipos de amizade. Então, se a igreja não proporciona isso, nós temos dificuldade de manter esse pessoal na igreja. Por que que hoje nós estamos tendo uma dificuldade de manter os membros? Porque nós vivemos num período diferente, não podemos fazer aquilo que nós fazíamos antigamente. Antigamente, Wilson, tudo era absoluto. Então, uma verdade era uma verdade, e acabou. Hoje, Hoje é tudo relativo. Hoje é tudo questionável. Hoje você não tem algo absoluto mais. E as próprias doutrinas da igreja estão passando por essa fase, né? Exatamente. Agora a gente está vendo aí que nós conseguimos detectar o problema. Então a gente fala, a igreja hoje é assim, a igreja é assim. E muita gente fica esperando, pastor,
uma solução vinda da instituição. Agora a pergunta é, o que eu posso fazer para que essa história seja mudada? Há uma possibilidade? Existe. Agora, a instituição também está fazendo a sua parte. A instituição também está lutando e tentando fazer a sua parte. Essa atividade que está acontecendo aqui no Guia de Estudo da Bíblia, isso aqui é uma atividade que eu nunca vi a igreja fazer. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui 28 doutrinas e nós temos 21 ministérios na igreja. 21, 22, dependendo de algumas igrejas, chega até um pouquinho mais. Mas a divisão sul-americana está fazendo uma proposta de trabalharmos em cima de quatro áreas específicas. Quais seriam, então? E uma das áreas é justamente os pequenos grupos. A igreja fora da igreja. Então, a casa de amigos, como foi colocado aqui, uma unidade é a casa de amigos. Os amigos se reúnem no sábado pela manhã, na escola sabatina, e se reúnem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, ou mais de um dia, na casa dos seus amigos. Então, essa é uma ênfase. Uma outra ênfase é na escola sabatina. Uma outra ênfase é na liderança da igreja, mudar os conceitos da liderança da igreja, principalmente no ancianato, modernizando o ancianato para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, diminuir o tamanho das ênfases, concentrar o mais, para que nós possamos trabalhar de uma maneira tal. Agora, as coisas vão acontecer de maneira inteligente, de maneira mais completa, fora da igreja. É nas atividades. Por exemplo, aqui eu vivo numa região que de sábado à noite, o que os jovens fazem? Os jovens fazem um sopão e vão distribuir para as pessoas necessitadas. Para vir à escola sabatina, eles têm uma dificuldade danada, mas para vir ao sopão, todos eles estão lá. E vão, e ficam lá até 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, vão alcançar pessoas, muitos deles não estão nem precisando, porque já passaram 2, 3 instituições antes, já deram a sopa também, mas é o que eles gostam, e a igreja precisa... Na sua concepção, qual seria, então, a grande motivação que os leva a participar de um sopão e não querer ir, portanto, para a escola sabatina? A participação. Eu tenho percebido que a participação, lá no sopão, eles são eles mesmos. Eles vão, eles conversam, eles abraçam as pessoas, eles não são criticados, sabe? Então, eles chegam e são eles mesmos. E eles estão entre os amigos deles, estão papeando, estão conversando, eles estão ali juntos. Um tem uma experiência, de repente já vem, já conta para o outro. Olha, eu fui entregar uma sopa lá, a pessoa estava assim, 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 me pediu para eu fazer isso. Eles voltam e conversam entre eles. Então, isso traz uma motivação muito grande para eles. Certo. Então, como você faria isso dentro da escola sabatina, pastor? Então, a escola sabatina, ela é mais formal. Nós estamos ali dentro da escola sabatina para estudar a palavra de Deus, para desenvolver o objetivo, um dos objetivos da escola sabatina, um dos pilares da escola sabatina, é desenvolver a amizade, desenvolver relacionamentos. Por isso que nós nos reunimos em pequenos grupos, dentro da escola sabatina. Só que hoje nós temos muitos professores que chegam, começam a passar a lição e passam o período todo da lição e não dá tempo para que as pessoas conversem. E o tempo que não está passando a lição está fazendo o quê? Um muro de lamentações, pedidos de oração e tal, isso, aquilo. Não dá tempo para você chegar e conversar. Olha, a minha semana foi assim, eu experimentei isso, aconteceu isso na minha empresa, eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa pediu que eu fizesse uma oração. Quando eu fiz aquela oração, a pessoa se sentiu bem, mas eu me senti melhor. Você não tem esse espaço na escola sabatina mais para desenvolver esse relacionamento. Era justamente sobre o que eu ia lhe perguntar. Se as atividades agora devem ser fora da igreja, para que serviria o templo? Mas, na verdade, o senhor já está nos dando uma resposta aí de que as nossas ações feitas fora do templo, elas seriam, na verdade, compartilhadas com a membresia em um momento social dentro da igreja. Exatamente. O templo, ele deveria ser o que era o templo lá da igreja primitiva. Sim, o que era que um lugar de celebração. Celebração.
era um lugar de celebração. Então, as coisas aconteciam tudo fora, nas casas. Mas no sábado eles se reuniam para o momento de celebração. E ali eles iam contar, eles iam conversar, eles iam realizar. Ali era o momento de comunhão com Deus. Lá fora era o momento de comunhão com as pessoas. Por que o evangelho cresceu tanto? Porque cada pessoa tinha acesso. Era muito simples e muito fácil. Os próprios discípulos eram homens simples. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles assumiram realmente quem eles eram, as coisas mudaram completamente. Eles perderam aquela máscara de querer ser o melhor, de querer estar acima dos sacerdotes, estar acima dos líderes da nação, porque eles sabiam que se Jesus libertasse o povo de Roma, eles seriam os maiorais. Mas quando eles perceberam que aquilo não era nada, e eles viram a humildade de Jesus, onde que Jesus realizou o seu maior ministério? Foi no templo? Não foi. Não foi no templo, foi entre as pessoas. E as pessoas tinham prazer e alegria de ficar com ele, porque onde Jesus ia, as pessoas iam também. Então, Wilson, nós fomos criados para viver em comunidade. Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho, sem ajuda. Não existe possibilidade. Foi a primeira coisa que Deus falou que não era bom, né? Pois é. Ele tivesse só. Então, ele é um ser social por natureza. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele traz um outro conceito, o conceito de corpo. Que a igreja é um corpo vivo. Agora, quem que compõe o corpo? Agora, num sábado pela manhã, numa formalidade que nós temos na igreja, nós temos condições de demonstrar esse corpo? Não temos, nós precisamos de atividade externa. Então, nós temos que derrubar as paredes, sair das paredes, sair daqueles quatro grupos de paredes para que nós possamos realmente ser quem nós somos e realizar um trabalho muito maior. E Deus vai fazer isso. Agora, no tempo do fim, existem profecias que nós viveríamos em comunidade. Johnson, ele escreveu em 1999, na página 45, o seguinte: durante os tempos de perseguição, o conceito de pequenos grupos no lares floresce e a igreja cresce espiritual e numericamente. Mas quando a perseguição afrouxa, há uma tendência a descuidar da vida em grupos pequenos e chegar a contracenar-se nos programas em vez de concentrar-se no grupo. Então, esse indivíduo tem razão no que está falando. Então, por que a igreja cresce mais em alguns países e menos em outros países? Depende da liberdade, depende da falta de perseguição, da falta de dificuldade. Mas, olha, haverá um momento em que a igreja institucional não vai existir mais. Não vai ter associação, os prédios serão confiscados. E onde que a igreja vai estar? Se a igreja não sabe fazer outra coisa a não ser ir na igreja institucional. Então, hoje nós precisamos aprender isso. Apenas restará uma igreja sem parede, pelo amor de Cristo. Então, nós precisamos entender que dentro de algum tempo as coisas vão começar a acontecer. E a igreja, por isso que nós pregamos muitas vezes, eu preguei muitas vezes, ensinei, treinei muitas vezes, que a igreja não é quatro paredes. A igreja é quem? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é cada um dos nossos ouvintes, a igreja somos nós. Por quê? Porque se as quatro paredes caírem, a igreja permanece. Nós tivemos uma experiência recente aqui, uma igreja estava precisando de uma reforma. E aí chegou um líder meio maluco lá, e ele resolveu começar a reforma pelo telhado. Então ele tirou o telhado da igreja, e logo na sequência que ele tirou o telhado, deu uma chuva tão grande que derrubou as paredes. E aí os irmãos não tinham onde se reunir. Mas eles encontraram um colégio do lado, um colégio próximo ali, e eles ficaram lá por 3 anos. Eles não tinham uma sala,
eles não tinham um armário para guardar as coisas, eles tinham que levar o som, tinham que trazer o som, tudo que eles usavam, eles levavam e traziam, mas foi o período em que a igreja mais cresceu. Por quê? Porque eles se reuniam para planejar, eles se reuniam na casa das pessoas, eles se comunicavam, eles tinham amizade. Foi um período que os pequenos grupos cresceu ali naquela igreja. Hoje eles já têm o templo de volta e voltaram à rotina. Certo. Então, a igreja... Então, na concepção, o que nós precisamos hoje é estarmos mais próximos e o caminho seria um pequeno grupo. Estarmos próximos um dos outros. O Certo. pequeno grupo é um dos caminhos que Jesus estabeleceu. Quando ele veio a este mundo, a primeira coisa que ele fez foi montar um pequeno grupo para ele. Certo. Agora ele pergunta o seguinte, pastor. Já vem aí há décadas que a igreja vem trabalhando com essa questão de pequeno grupo e não está evoluindo como, na minha concepção, deveria. Porque ainda existe muita relutância, então, a priori, relutância até mesmo pastoral. Hoje já está mudando a dinâmica aí, os pastores estão comprando a ideia. Mas ainda existem irmãos os quais repudiam, não querem, rejeitam essa ideia de pequeno grupo. Por quê? O que é que isso acontece? O que se passa na mente de um cristão desse? Olha, eu promovi, ao longo do meu período como Ministério Pessoal e Escola Sabatina, eu promovi muito pequeno grupo. E hoje eu percebo que muitas vezes eu fiz a coisa errada. Eu quero chegar lá e implementar, e quero colocar, olha, hoje você vai participar desse pequeno grupo, você vai participar daquele pequeno grupo, você vai ser o líder desse pequeno grupo. Isso não funciona. E nós devemos desenvolver o conceito de tal maneira como Jesus desenvolveu nos dias da igreja primitiva. E eles vão ter prazer de se reunirem por faixa etária, por motivação, por exemplo, aqui em São Paulo tem um pequeno grupo que eles se reúnem há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. É um grupo de empresários, vários que fundaram esse pequeno grupo já morreram, mas eles têm um prazer e uma alegria. Dezenas de pessoas se converteram através desse pequeno grupo. Então, eles se reúnem na casa de uma pessoa, de um amigo, durante um período, depois se reúnem na casa de outro amigo, e é tudo voluntário. Eu conheço pessoas que pegam um avião, estão fora do estado, estão fora, mas vêm para o pequeno grupo e depois retornam para a sua atividade. De tão prazeroso que é esse lugar. Certo. O que então causaria esse prazer em um pequeno grupo, não em pessoas da classe A, como é o caso desse pequeno grupo aí? Sim. O que eu poderia fazer para tornar atrativo o meu pequeno grupo, pastor? É uma reunião de amigos. O pequeno grupo é uma reunião de amigos, de pessoas que têm afinidades. Não adianta eu querer impor um pequeno grupo através de um voto, através de uma comissão. Olha, a igreja hoje vai ter 15 pequenos grupos, se a igreja só tem capacidade para ter 2 ou 3. Então, isso deve ser mais ou menos natural. Nós precisamos desenvolver o conceito, desenvolver esse movimento, porque naturalmente o ser humano já tem esse desejo de viver em comunidade. Agora, facilitar isso. Por exemplo, eu participei de um pequeno grupo, algum tempo atrás, e dentro desse pequeno grupo, nós fomos quase que indenizados. Porque quando descobriram, acharam que a gente estava fazendo um complô contra A, contra B, contra C, e na verdade nós estávamos apenas nos reunindo para conversar, para bater papo, para discutir um texto que a gente não tinha claridade, facilidade, e aquilo era natural, era natural. Então as coisas devem acontecer com naturalidade. Aqui em São Paulo nós temos vários exemplos disso. Algumas igrejas aqui, elas funcionam em pequeno grupo. Então, não porque o pastor exige, não porque a igreja exige, porque eles sentem essa necessidade. E isso deve partir naturalmente disso. Agora, a igreja precisa só facilitar as coisas. O que é funcionar em pequeno grupo? Funcionar em pequeno grupo é você ter uma pessoa agregadora e que consegue trazer para a sua casa ou para a casa de alguém ou para
para um estabelecimento qualquer, para um parque ou para alguma região, um grupo de amigos de maneira sistemática. Isso é funcionar em pequeno grupo. Certo. Então, por exemplo, nós temos o Ibirapuera aqui. O Ibirapuera aqui atrai muitas pessoas. E muitas pessoas gostam de ir em grupo lá. Então, isso é um pequeno grupo. E eles vão lá com finalidades missionárias. Muitos deles vão com finalidades missionárias. Então, a igreja ela não pode viver somente nas quatro paredes. Eu tenho um pensamento que diz: viver em comunidade hoje, provar a experiência de estar em pequenos grupos, é a alternativa de Deus para que estejamos preparados para viver esses últimos momentos. Hoje, mais do que nunca, as pessoas desejam ter relacionamento com as pessoas. Isso é verdade. Hoje, mais do que nunca. É uma necessidade, principalmente depois dessa pandemia. As pessoas querem. Nós podemos fazer um pequeno grupo de amigos, nós podemos fazer um pequeno grupo de famílias. Então, semanalmente, uma família se reúne para tratar de assuntos os mais diversos. Agora, o pequeno grupo, do ponto de vista teológico, religioso, é um pequeno grupo que se reúne para comer, para beber, para bater papo, mas também para se preparar, para crescer espiritualmente. Certo. Essa deve ser a finalidade. Muitos até dizem o seguinte: não, eu não vou para o pequeno grupo porque eu não tenho a lição do pequeno grupo. Eu não tenho o meu manual do pequeno grupo. É necessário que tenhamos esse manual que a igreja oferece ou não, pastor? Então, se eu coloco um manual nesse pequeno grupo, eu acabo formalizando esse pequeno grupo. E esse pequeno grupo acaba ficando tão formal como a escola sabatina lá no sábado. Então, nós temos que tomar cuidado um pouco com isso. Certo. Então, vai desenvolver um tema, desenvolve um tema, alguém leva um tema lá e desenvolve. Não precisa todo mundo estar estudando a mesma coisa, porque senão formaliza, engessa demais. Isso é verdade. Talvez essa seja a razão a qual tenha tirado aí muita gente por não ter aquele atrativo de ir ao pequeno grupo, porque é muito formal, né? Cria uma resistência. E essa questão da junção escola sabatina e pequeno grupo, quais seriam os benefícios e por que também ainda existe resistência em algumas localidades? Então, o benefício número 1 é a amizade. Se você tem 3, 4 amigos da igreja, você não vai abandonar a fé. Então, o objetivo número 1 é a amizade. E esse pequeno grupo é justamente para preservar o indivíduo na igreja, para evitar que ele saia da igreja. Então, a maior resistência que existe hoje é justamente essa formalidade que existe. Eu fui num pequeno grupo recentemente, a oração tinha que ser de joelho. Vai cantar um hino, tinha que ser de pé. Então, a mesma formalidade do culto você traz para o pequeno grupo. Aí não funciona. O pequeno grupo é um lugar de amigos, onde os amigos vão se reunir. Por isso que, olha aqui, ó, ele coloca aqui a casa de amigos. A divisão está colocando isso, tentando implementar esse pequeno grupo como a casa de amigos, como um lugar de amizade. Então, quando esta amizade começa a florescer e a se desenvolver, então nós estaremos nos preparando para recebermos a chuva serôdia, para darmos o segundo start e a finalização como começou, nós precisamos terminar. Ok, pastor, nós estamos chegando ao final do nosso horário aqui no Papo das 10, mas eu gostaria que o senhor falasse algo que, porventura, não foi ventilado aqui no nosso bate-papo, que o senhor acha de grande importância para o nosso público ouvinte e também para os nossos internautas. Nós precisamos, Wilson, e queridos ouvintes e internautas, nós precisamos desenvolver amizades profundas. No pós-modernismo, como nós vimos, as amizades são muito rasas, são muito rasas. Nós precisamos desenvolver amizades. Então, quanto mais nós desenvolvermos amizade, nós chegamos no fim da vida, muitas vezes, sem nenhum amigo. Você chega na sexta-feira à noite, você não tem para quem você ligar. Então, sem esta amizade, nós não vamos suportar as consequências e as dificuldades que o mal vai impor diante de nós. Então, nós precisamos de amigos. Por isso que o pequeno grupo
é realmente um local que pode desenvolver isso. Originalmente, isso deveria ser na escola sabatina, mas, infelizmente, na escola sabatina acabou ficando muito formal e nós não conseguimos desenvolver, e agora estamos tentando tirar a igreja da igreja para formar aí essa atividade e nós termos uma amizade profunda, uma amizade que nos leva a ter relacionamentos que nos mantém fiel e nos mantém na igreja. A escola sabatina, inclusive, ela tem um título, né, que é justamente o coração da igreja. Pois é. Nesse contexto, o coração não está batendo tão bem, né, pastor? Pois é, esse é um tema que nós poderíamos fazer um papo das 10, viu? Ok, então já está acertado para o nosso próximo encontro, né? Isso. Coração da igreja. Então, o que fazer para que esse coração realmente bata? E o que é que tem a ver, na verdade, essa batida de coração com o pequeno grupo, né? Então, Isso. a gente vai trazer esse assunto no próximo encontro. E não basta só bater, tem que bater no ritmo, tem que bater de maneira correta para que nos dê vida, nos dê alegria, nos dê satisfação. É isso que a gente espera que aconteça agora, através desse Ministério de Pequeno Grupo. Exatamente. Agora Agora vamos tirar o pequeno grupo da formalidade. Vamos levar o pequeno grupo como uma casa de amigos, como um lugar onde nos reunimos para bater papo, para conversarmos, para desenvolvermos amizade. Amizade entre eu e o meu amigo e amizade entre nós dois e Cristo. Ok, com certeza. Afinal de contas, ele foi o primeiro a nos chamar de amigo, né? Exatamente. Já não chama de servo, mas sim de amigos, porque os amigos sabem, na verdade, o que passa na casa do seu senhor, os amigos com quem a gente compartilha tudo, né? Então, ele é o nosso melhor amigo e ele quer que essa amizade seja estendida àqueles que estão ao nosso redor. Amém. É isso aí. Então, pastor, muito obrigado por mais uma participação sua dentro do nosso programa, que o Senhor continue lhe abençoando de forma maravilhosa, para que continue sendo um instrumento em suas mãos e que muitas pessoas possam receber a essência do cristianismo e vivenciá-la para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro. Igualmente, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Amém, então. Bem, chegamos ao final de mais um quadro Papo das 10. Hoje uma brilhante participação aí, portanto, do pastor, né, que veio trazendo essa mensagem poderosa sobre a importância dos pequenos grupos, uma igreja fora da igreja, uma igreja sem paredes, né? Então, pastor Ismael, que o Senhor continue lhe abençoando. E estaremos de volta na próxima quinta-feira, trazendo mais um assunto interessante dentro do nosso programa. E amanhã nós estaremos com o doutor Ietz Volter, inclusive falando sobre o assunto amanhã será saúde. Óleos e óleos, né? Qual a importância do óleo em nossa alimentação? Os prós e os contras, os mitos e verdades. Amanhã, tá certo? Muito obrigado você. Aquele abraço e até lá, se Deus quiser.